Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é apresentada para nós como a imagem de uma semente que precisa de um solo fértil para que ela cresça e produza muitos frutos. Ela é eficaz. Da nossa parte é preciso que preparemos este terreno, que é o nosso coração. E este programa é esta oportunidade que nós temos de fazer esta preparação do nosso coração para permitir que a palavra de Deus cresça e produza muitos frutos. Por isso, meu irmão, minha irmã, abramos o nosso coração e o nosso espírito. Acolhamos a palavra que o Senhor dirige a cada um de nós no dia de hoje. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. E dizia: com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Mas, quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender, e nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje, retirada do Evangelho de São Marcos, é uma continuação do que nós chamamos parábolas do reino. Parábola é uma linguagem simples e comparativa que Jesus utilizava para ensinar as multidões. Utilizando as imagens do cotidiano, Jesus falava das coisas de Deus, de modo que alcançava o coração das pessoas. Hoje, esta parábola também é dirigida a cada um de nós. Por isso, vamos permitir que este trecho do Evangelho que nós ouvimos nos ensine como devemos viver a nossa fé para realizar o projeto do reino que o Pai Eterno nos revelou por meio de Jesus Cristo. O Evangelho começa dizendo da eficácia da palavra de Deus, dizendo que ela tem força e ela age por si só. Diz assim o Evangelho: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Importante recordar, qual é a missão do homem? Lançar as sementes. O crescimento da semente não depende do homem. Lançar a semente, sim. O crescimento não depende dele. Por isso que o Evangelho continua dizendo o seguinte: ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. O evangelista utiliza esta imagem para nos dizer da eficácia da palavra de Deus. Qual é a nossa missão? A nossa missão é semear. A palavra por si só tem a sua eficácia. O seu crescimento não depende de nós. Por isso, esse ensinamento é muito importante, porque muitas vezes nós, como colaboradores na missão de evangelizar, queremos colher o fruto. E o Evangelho nos ensina que a nossa missão é lançar as sementes. E a semente da palavra de Deus, por si só, é eficaz e ela realiza o seu projeto. E o Evangelho continua dizendo: ela cresce, germina e cresce sem que ele saiba.
A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. Isso para mostrar que na nossa vida existem processos. E muitas vezes a gente não sabe compreender o processo, o caminho necessário para que cresçamos e amadureçamos. Esta imagem do grão que só é colhido depois, primeiro a erva, depois ela cresce, germina os grãos e somente depois vem a colheita, nos ensina isso, saber respeitar o processo. É por isso que na igreja nós temos a catequese, que é este tempo do amadurecimento, do crescimento, do amadurecimento, para que possamos produzir bons frutos e chegue o momento da colheita. Então é preciso que compreendamos isso, respeitar o processo. A catequese, ao longo do tempo na comunidade, é para que a gente viva este processo de crescimento e amadurecimento. E o finalzinho desta primeira parábola diz: quando o fruto está no ponto, imediatamente se lança a foice, porque a colheita chegou. Portanto, nos recordemos disso. A nossa missão como colaboradores de Jesus na construção do reino é lançar as sementes. E a terra, por si só, produz o fruto. A semente é eficaz. Não fiquemos preocupados com a colheita, mas nos preocupemos em semear a palavra de Deus. E em seguida, o Evangelho conta ainda uma outra parábola para falar do que é o reino de Deus. Com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como o grão de mostarda. Quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças e deita ramos a tal ponto que as aves do céu abrigam à sua sombra. Essa também é uma imagem muito bonita. Muitas vezes a gente deixa de servir na comunidade porque a gente olha para a gente mesmo e se vê incapaz, pequeno. O que está dizendo esta parábola? Ela está dizendo que por menor que seja cada um de nós, por mais que às vezes a gente olhe e não nos vejamos capazes, se a gente se lança, a gente pode tornar grande a obra de Deus, porque ela não é nossa, ela é de Deus. Portanto, é importante que nos confiemos e nos lancemos, assim como o grão da mostarda, que é o menor de todas as hortaliças. Mas se é lançado, ele germina, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Então, o importante para nós é nos lançar, não impedir ou não permitir que o medo nos impeça de nos lançar, ter esta coragem. E por menor que sejamos, se nos lançamos, a gente pode crescer. E esta imagem bonita, e fazer sombra, abrigo para quem precisa. Hoje são tantas as pessoas que necessitam desta sombra como abrigo pelo seu sofrimento, pela sua opressão, pela sua dor. Temos a coragem de nos lançar para que cresçamos e nos tornemos abrigo para tantas outras pessoas? E depois o evangelho que nós ouvimos se conclui da seguinte forma: anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender. Este deveria ser um critério para todas as pessoas que falam em nome de Deus. Falar conforme as pessoas são capazes de compreender. Muitas vezes a gente utiliza uma linguagem muito complicada e os nossos interlocutores, as pessoas a quem nós dirigimos, não conseguem compreender o que nós estamos dizendo. Por isso, simplicidade de linguagem, mas profundidade de espírito e conteúdo para que as pessoas possam compreender aquilo que nós estamos dizendo. Portanto, a mensagem do Evangelho de hoje, por meio dessas duas parábolas, utiliza esta imagem da semente, que é a palavra de Deus. Primeiro, deixemos que esta semente caia no solo do nosso coração, germine, cresça e produza bons frutos. E depois, nos lancemos também, não permitamos que o medo nos impeça de nos lançar. Quando nos lançamos, por menor que sejamos, a gente pode tornar grande a realidade do reino de Deus no mundo onde nós vivemos e tornar abrigos para os que estão cansados e abatidos.
como é bom aquecer o nosso coração com a palavra de Deus. E neste momento, depois de tê-la escutado, refletido, nós queremos dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e, cheios de confiança, fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador, diante do Evangelho de Teu Filho Jesus que hoje escutamos, te pedimos a graça de ter um coração preparado, solo fértil, para acolher a semente da Palavra de Deus, que ela possa encontrar abrigo em nosso coração, crescer e produzir muitos frutos. Ao mesmo tempo, Pai Eterno, te pedimos que cada um de nós tenha coragem, audácia de se lançar, por menor que sejamos, se nos dispomos para a realização do Teu projeto de amor, podemos transformar o mundo onde nós vivemos e nos tornar abrigo para tantas pessoas que necessitam. Obrigado, Pai Eterno, por estes ensinamentos de Seu Filho Jesus, que nos traz esperança e encorajamento. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.